Olá, seja bem-vindo, seja mais uma vez muito bem-vinda a este canal. Esse canal que, como eu sempre falo, ele foi criado com o objetivo e o propósito de fazer com que você venha crescer mais em conhecimento do Senhor. Esse canal que existe para que a sua vida ela seja mais abençoada. E para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sempre você vai ver através da vida de algum personagem bíblico, você vai ter a oportunidade de saber se aquele comportamento ele foi adequado, saber se você deve copiar ou não aquele comportamento. Sempre eu estou trazendo aqui no canal um comportamento de algum personagem bíblico, para que através da vida desse personagem nós possamos avaliar o seu comportamento e tirar lições. Lições que vão nos ajudar a caminhar. E uma coisa que eu quero te falar que é muito interessante, muito importante, é que a nossa vida, ela deve estar pautada, ela deve estar em linha com a palavra de Deus. Então é muito difícil nós desenvolvermos atividades no nosso cotidiano, nós nos relacionarmos bem com as pessoas, se a nossa vida, ela segue um curso, um caminho que não está debaixo da direção de Deus, ela não está em linha com aquilo que o Senhor ele nos ensina. Então é por isso que esse canal existe, para que a sua vida seja mais abençoada e para que você possa aprender ainda mais. Eu quero falar aqui hoje a respeito do sentir. Nós estamos aprendendo através da vida de Jesus, através do exemplo de Jesus. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do vídeo passado, um vídeo que falava a respeito do pensamento. Nossos pensamentos eles devem estar em linha com os pensamentos de Jesus. É possível nós pensarmos como Jesus pensou. E se é possível nós pensarmos como Jesus pensou, também é possível nós sentirmos como Jesus sentiu. E eu quero te convidar, através da passagem que se encontra na carta aos Filipenses, onde Paulo ali ele nos exorta, ele nos convida a nós termos os mesmos sentimentos que habitam em Jesus. Você acha que é possível? Você acha que é possível nós termos os mesmos sentimentos que habitam em Jesus? Porque nós podemos pensar, nossa, Jesus era Jesus, né? Mas o Senhor ele fala que como o homem pensa, assim ele é. E ele nos convida, o Senhor, a termos os pensamentos de Cristo, a desenvolvermos a mente de Cristo, porque é possível. A própria Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então, eu, você, nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós podemos também ter sentimentos como Cristo sentiu. E o que foi que Cristo sentiu? Quais eram os sentimentos que povoavam, que habitavam o coração de Jesus? Jesus, ele era misericordioso. Jesus, ele tinha compaixão. Ao mesmo tempo que ele exercia juízo, que ele falava ali duramente quando uma coisa deveria ser corrigida, mas Jesus ele tinha também amor, ele tinha misericórdia, ele era cheio, completamente cheio de empatia pelo próximo, porque o tempo todo ele se colocava no lugar do próximo, e à medida que ele se colocava no lugar do próximo, ele procurava trazer àquele próximo aquele desejo que o outro queria. Então, na maioria das vezes, muitas pessoas ali, elas estavam enfrentando algum tipo de enfermidade, de problema, de dificuldade, e Jesus ele se apresentava para aquela pessoa com compaixão, com amor, com misericórdia, com paciência, com empatia, e ele procurava ali ajudar aquela pessoa. Então, esse é o sentimento que habitava em Jesus. Na verdade, esses eram os sentimentos que habitavam em Jesus. E nós devemos ter os mesmos sentimentos. Mas em cima dessa palavra, em cima dessa passagem de Jesus, eu quero te falar, te questionar, na verdade, eu quero perguntar para você. Quais são os sentimentos que você tem sentido? Mas não é sentido somente pelo próximo, porque nós sabemos como nós devemos agir com o outro. E muitas das vezes nós temos esse tipo de comportamento. Nós sentimos amor, empatia, perdoamos, amamos o próximo, ajudamos o próximo. Mas às vezes nós não temos o mesmo tipo de sentimento conosco. Existem pessoas que elas perdoam o outro, mas elas não conseguem se perdoar. Existem pessoas que elas têm uma facilidade de amar o próximo, mas elas não conseguem se amar como deveriam. E existe uma frase, eu acredito que você já ouviu algo igual ou semelhante, onde diz que se a pessoa ela não consegue se amar, dificilmente ela vai amar o próximo. E realmente, quando nós desenvolvemos determinados
tipos de comportamento, de pensamento, de sentimentos e emoções pelo outro, nós precisamos entender que nós devemos ter o mesmo tipo de sentimento, de pensamento e de comportamento conosco, de modo geral. Por quê? Porque isso é muito importante. Jesus, eu já falei aqui, já falei em outra ocasião, a palavra do Senhor diz que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz, são pensamentos de bem e não de mal. Se Deus, ele tem esses pensamentos sobre mim, sobre você, por que que nós vamos pensar diferente? Por que que nós vamos sentir diferente? E eu quero trazer essa reflexão para você. Como você tem sentido sobre você? O que é que você tem alimentado de sentimento sobre você? Você tem sentido, se sentido derrotado? Você tem tido dificuldade para se perdoar? É muito comum nós vermos pessoas que elas até conseguiram perdoar alguém que lhe ofendeu, que lhe feriu, mas ela tem dificuldade de se perdoar. Às vezes foi um erro, uma atitude, um comportamento que aquela pessoa ela desempenhou em algum momento da vida dela. E ela carrega esse peso, esse fardo do não perdão. Né? Ela não consegue se perdoar e Deus, com certeza, ele já perdoou essa pessoa. Mas ela mesma, ela não consegue se perdoar. Então eu quero te convidar hoje a você desempenhar, você desenvolver o mesmo sentimento que habitou em Jesus Cristo. O mesmo sentimento que Jesus teve, porque aquilo que ele era, ele transmitia. Então, quando alguma coisa ela está pela metade, ela vai trazer algum tipo de problema, de dificuldade. Essa pessoa ela não está completamente liberta, essa pessoa ela não está completamente livre. Por quê? Porque existe algo que está prendendo a vida dela, existe algo que está segurando a vida dessa pessoa e é justamente ela mesma. Ela não consegue se perdoar, ela não consegue amar como ela deveria amar ela mesma. Então, a pessoa vai caminhando e ela vai conseguindo segurar coisas, sentimentos, pensamentos, emoções que vão travando a vida dela no decorrer do percurso, no decorrer da caminhada de vida dela. Então, fica aqui para você essa reflexão. Nós falamos em outros vídeos sobre os pensamentos, pensar como Jesus pensou. E eu te convido a sentir como Jesus sentiu. Busca a palavra de Deus, lê a Bíblia é o nosso manual de vida e ela vai trazer sobre a sua vida a verdade que cura, que salva, que liberta. E com certeza, através dos exemplos, né, da vida de Jesus, como nós temos mencionado aqui, através do exemplo de Jesus, porque Jesus ele fez a forma como ele agiu segundo quem ele é, ou seja, aquilo que ele sentia, ele transmitia, aquilo que ele pensava, ele transmitia. Então que assim seja também na sua vida. Eu espero que esse vídeo ele tenha alcançado o seu coração de uma certa forma. E eu espero que você possa refletir sobre aquilo que foi trazido, sobre essa mensagem que foi trazida nesse momento. E que você possa aplicar a sua vida, aplicar o seu coração. Deus te abençoe.